Se você busca uma forma de nunca mais ter que trabalhar, melhorar suas finanças e dobrar seus rendimentos mensais, este vídeo é para você. Descubra 15 hábitos comprovados que levaram muitos à liberdade financeira e um aumento significativo de rendimentos. Não importa em que fase você esteja em busca de estabilidade financeira, esses hábitos podem fazer uma grande diferença. Se está pronto para transformar sua situação financeira, continue assistindo e aprenda a adotar esses 15 hábitos para impulsionar seus rendimentos. Hábito 1. Defina suas metas de vida. Para alcançar sua independência financeira, é fundamental que você defina claramente o que isso significa para você. Quais são suas aspirações? A liberdade financeira varia de pessoa para pessoa, então estabeleça seu próprio objetivo. Seja específico em suas metas, como iniciar seu próprio negócio ou trabalhar apenas 20 horas por semana. Quanto mais concreto, maiores serão suas chances de sucesso. Defina cifras e prazos, por exemplo, determine quanto quer ter poupado para sua aposentadoria e trace um plano com metas intermediárias para alcançá-lo. Este hábito é como visualizar o final de um filme e depois se esforçar para torná-lo realidade, alcançando assim a tão desejada independência financeira. Hábito 2. Encontre um emprego bem remunerado. Este segundo passo parece óbvio, mas não é tão simples quanto parece. Obter um trabalho bem remunerado exige formação, habilidades e experiência além do comum, e ainda assim não há garantia de consegui-lo. Mas essa eventual dificuldade não é uma razão para deixar de buscar um trabalho bem remunerado e continuar construindo suas capacidades profissionais enquanto o faz. Por outro lado, você poderia considerar a possibilidade de construir você mesmo esse trabalho bem remunerado que lhe permita alcançar a liberdade financeira desejada através do seu próprio negócio. De fato, ser seu próprio chefe é uma das formas mais seguras de alcançar sua independência financeira. Hoje em dia, muitos que alcançam são empreendedores. No entanto, depender de um salário não é um obstáculo para que você também o alcance. Apenas tenha em mente que um rendimento suficiente e estável é o primeiro pilar para alcançar essa independência. De que outra forma você poderia pagar suas dívidas? Hábito 3. Torne-se um especialista em orçamento e aprenda a controlar-se. Uma vez que já tenha os meios com um emprego bem remunerado, o próximo pilar para construir sua liberdade financeira é dominar o orçamento. Há premissas básicas que você deve entender, como que é impossível ter liberdade financeira se gasta mais do que ganha, mesmo que também seja impossível se aposentar sem um plano de poupança. Durante seus anos produtivos, deve-se saber com certeza quanto dinheiro entra no seu bolso e quanto dinheiro sai. Mas entender um orçamento é algo mais complicado. Por exemplo, deve-se estabelecer quais dívidas pagar primeiro ou como investir rendimentos extras de forma mais rentável. Uma vez que tenha entendido esses fundamentos, deve-se saber que deve-se aplicar sobre si mesmo uma boa dose de autocontrole. O famoso investidor John Bogle, o fundador do Vanguard Group, dizia que você poderia triplicar seus rendimentos apenas controlando seus gastos e suas emoções. Por isso, esta é outra área que você deve dominar. Você deve identificar o que faz você gastar, quando e por que razões você é mais propenso a sair do seu orçamento. Quando você faz isso, será mais fácil controlar sua carteira. A verdade é que conhecer os fundamentos do orçamento não serve de nada se você não se conhece a si mesmo. Você deve se tornar um especialista em dominar seus impulsos. Hábito 4. Distribua seus rendimentos em contas separadas. Certamente você já ouviu falar em não colocar todos os ovos na mesma cesta. Este hábito visa que você distribua seus rendimentos em contas bancárias separadas. A sugestão é que destine uma conta para guardar o rendimento que usará para pagar seus gastos mensais, como compras de comida, pagamento de dívidas ou faturas de serviços, enquanto outra para guardar a parte que destinará a poupanças e investimentos. Esta é a regra básica, mas você também pode variar e incluir uma terceira conta bancária, destinada a acumular o dinheiro que usará exclusivamente em seus investimentos. Se você está comprometido com o mercado de ações, você pode até ter uma quarta conta para seu fundo de emergência, um hábito financeiro do qual falaremos mais adiante. Voltando ao ponto,
Este hábito de várias contas separadas permitirá que você monitore imediatamente quanto está economizando e quanto está gastando, o que facilitará a disciplina necessária para não exceder os limites de gastos ou para evitar gastos em coisas que você não precisa. Dependendo do banco em que guarda seu dinheiro, você pode estabelecer certas regras para movimentações entre suas contas. Por exemplo, você pode estabelecer que, a partir de um certo montante, o saldo mensal da sua conta de gastos se transfira automaticamente para a de poupança. Assim, você não cairá no erro de considerar esse excedente como um extra qualquer e gastá-lo em coisas que não necessita. Por outro lado, esta organização garante que você sempre terá dinheiro disponível para todas as suas necessidades, porque, afinal de contas, ser financeiramente independente não significa que você seja mesquinho consigo mesmo. Hábito 5. Pague suas dívidas. Parece óbvio que, para melhorar suas finanças pessoais e alcançar a liberdade financeira, você deve pagar suas dívidas. Mas não é tão simples quanto parece. Você precisa de senso comum, paciência e disciplina. Comece por identificar todas as suas dívidas, fazendo uma lista desde a menor até a maior. Depois, aplique o método da bola de neve. Comece pagando a dívida menor e, à medida que as elimina, use o dinheiro liberado para abonar a próxima dívida menor e assim sucessivamente. Dessa forma, evite que as dívidas se acumulem e se transformem em uma bola de neve incontrolável que arruine suas finanças. Hábito 6. Crie um fundo de emergência. É essencial entender que não importa quão bom administrador de suas finanças você se torne, pois você não pode prever emergências ou mudanças de sorte. O que você pode fazer é diminuir seus efeitos. Assim, diante de uma doença, uma demissão ou outra calamidade, você terá mais chances de voltar aos bons tempos em melhor estado do que outros. Para isso, você precisa de uma rede de segurança ou, em termos de finanças pessoais, um fundo de emergência. Este permitirá que você continue pagando as contas se sua principal fonte de rendimentos falhar. Antes, sugerimos que discipline escolhendo um banco exclusivamente para depositar a parte do seu rendimento que destinará a este fundo. Finalmente, a regra que nunca deveria quebrar com o fundo de emergência é não tocá-lo, exceto em uma emergência, porque esse dinheiro não está lá para que você pague férias dos sonhos ou para a cirurgia plástica que tanto deseja. Está lá para uma emergência. Quanto você deveria colocar lá? Especialistas recomendam que esse fundo seja no mínimo equivalente a 6 meses de despesas totais e com a possibilidade de estendê-lo um pouco mais. Hábito 7. Maximize os fundos de aposentadoria. Conhece a fábula da cigarra e da formiga? Vamos contar-lhe a história resumidamente. A cigarra passava o tempo cantando enquanto a formiga trabalhava guardando provisões para o inverno. Quando o inverno chegou, a cigarra estava em apuros, morreu de frio, enquanto a formiga estava bem preparada. Bem, este hábito tem mais a ver com a formiga do que com a cigarra. A sugestão aqui é que você aproveite ao máximo certos produtos financeiros que fazem sua aposentadoria ainda mais confortável. Assim, você estará aquecido e seguro quando chegar esse duro inverno da sua vida. Em outros vídeos, mencionamos alguns deles, como as contas de aposentadoria individual, IRA, nos Estados Unidos, Afore no México, ou simplesmente plano de pensões. Estes fundos são uma forma de criar riqueza. Além disso, suas contribuições, na maioria das vezes, são dedutíveis de impostos. Investigue se em seu país há ferramentas semelhantes e não deixe de tirar o máximo benefício delas. Mas tenha algo muito presente. Seu administrador de fundos de aposentadoria deve lhe dar conta do seu rendimento anual. E se ele não supera a inflação, mude de administrador. Hábito 8. Invista os rendimentos extras. É muito fácil cair na tentação de gastar um dinheiro extra com o qual você não contava. Isso aconteceu até mesmo com a pessoa mais disciplinada em seus hábitos financeiros. É como o cérebro do adicto ao tabaco que lhe diz que tal se celebrarmos que você leva uma semana sem fumar com um puro? Bem, uma forma de evitar cair nessa tentação é ter um plano. Se você já estabeleceu como investir um rendimento extra, já saberá o que fazer se receber esse bônus inesperado e evitará cometer o erro de gastá-lo. Um rendimento extra é a oportunidade ideal para aquelas pessoas que queriam, por exemplo, comprar ações, mas que não têm essa possibilidade. Um reembolso de impostos,
Um reintegro de uma quota do crédito, ou até mesmo uma herança, poderiam ser o impulso para alcançar sua liberdade financeira, só se você não sair como Julia Roberts em Pretty Woman para gastá-lo tudo. Hábito 9. Busque rendimentos passivos. Isso significa que você deve colocar o dinheiro para trabalhar para você, até mesmo quando não está trabalhando por dinheiro. Até que o clichê de ganhar dinheiro enquanto dorme não é um mito. Há várias formas de conseguir isso. Talvez a mais usada seja investir em ações ou bônus. Estes valores pagam dividendos sem que você tenha que trabalhar ativamente nisso. Além disso, as ações aumentam de preço da mesma forma. Mas se você não pode investir na bolsa agora mesmo, não se desanime. A economia colaborativa permite outras opções iguais ou mais beneficiosas. Você poderia oferecer cursos online, por exemplo. Assim, depois do trabalho que te tome armá-lo e subi-lo à rede pela primeira vez, só terás que esperar que os usuários o descarreguem de alguma plataforma, pagando-te por isso. Outra forma de fazer o mesmo é através de um blog ou página web. Embora primeiro deves conseguir uma base importante de tráfego ou visitantes, ou através de YouTube ou podcast, por mencionar alguns. Comprar um bem imóvel como investimento e alugá-lo é outra forma de criar rendimentos passivos que você deveria considerar, fora da rede, mas também dentro dela. Buscar maneiras de que o dinheiro trabalhe sem descanso enquanto você descansa é uma forma de como os ricos constroem suas fortunas. Hábito 10. Planeje o pagamento de impostos. Este hábito visa desenvolver uma estratégia para pagar seus impostos. Isso é impossível de fazer se você não compreender o tema. Existem maneiras inteligentes e legais de economizar dinheiro que, de outra forma, você entregaria ao fisco. Assessorar-se com um profissional é importante. Mas lembre-se que obter liberdade financeira depende de você tomar controle sobre o seu dinheiro. Portanto, a assessoria para começar está bem. Mas depois a ideia é que você avance na matéria por conta própria. Organize e classifique todas as faturas dos seus gastos durante o ano fiscal. Explore as possibilidades de reduzir sua carga tributária por meio de deduções e créditos fiscais e preste muita atenção às datas. Em vídeos anteriores, mostramos como diferir o pagamento de impostos sobre seus rendimentos usando o fundo de pensão ou conta IRA, quando aconselhamos como maximizar seus fundos de aposentadoria. Conseguir tudo isso demanda sua atenção e planejamento. A verdade é que um especialista contábil ou um advogado de impostos pode fazer isso, mas deixar o assunto inteiramente em suas mãos, sem saber o mínimo, seria um mau hábito se o que você persegue é sua liberdade financeira. Por isso, a instrução é extremamente necessária. Hábito 11. Explore as vantagens do crédito. Isso não significa que você deva olhar suas cartas de crédito a cada instante. Deixe-as descansar em sua carteira de vez em quando. O que significa este hábito? É que você deve prestar atenção aos benefícios de possuir crédito, não apenas o de suas cartas. Lembre-se de que um bom histórico de crédito pode servir para obter um empréstimo bancário de certa envergadura, como para começar um negócio, conseguir uma hipoteca ou simplesmente aumentar o limite de suas cartas, coisas que são úteis em relação às suas finanças. Para desenvolver este hábito, talvez te sirva fazer o balanço entre os prós e contras de possuir cartas de crédito. Entre os primeiros está seu uso em emergências ou a construção de um histórico de crédito, como te dissemos antes. Entre os segundos, destaca que são um incentivo a gastar mais, têm altos juros e comissões, e suas dívidas podem se converter facilmente naquela bola de neve de que falávamos alguns hábitos atrás. A sugestão aqui é que não descartes o crédito como uma alavanca e que não sejas um escravo. Como todas as ferramentas financeiras, esta é uma que você deve dominar, não ao contrário. Hábito 12. Seja frugal com os gastos. Muitos milionários que construíram suas próprias fortunas são frugais. Eles gastam no que é necessário. Este é um dos hábitos mais identificáveis dessas pessoas. Tomemos como exemplo Mark Zuckerberg. Costumamos vê-lo usando jeans e camisetas sem marca. Homens como Warren Buffett ou Carlos Slim, o latino mais rico do mundo, têm mais de 40 anos com sua casa principal. São hábitos que compartilham com outros multimilionários, que também têm como propósito ser cuidadosos com cada centavo que gastam. Algumas das práticas desses milionários poderiam servir-lhe de guia. Por exemplo, eles não compram se podem alugar
e não alugam se podem pedir emprestado. Por isso, deve-se ensinar a si mesmo a evitar a ostentação. De verdade, você precisa de um modelo alto último ou várias dúzias de pares de sapatos que você usará apenas algumas vezes? Não se trata de viver como um mendigo, mas de não fazer alarde de algo que você não é e de gastar boa parte do que ganha. Para os milionários que fizeram sua própria fortuna, este hábito os fez mais ricos. Hábito 13. Procure assessoria financeira. Até mesmo os investidores experientes, como Warren Buffett, não sabem tudo. É por isso que recomendamos o hábito de procurar assessoria de profissionais. Uma vez que tenha acumulado suficiente riqueza e queira aumentá-la, a orientação adequada é crucial. A assessoria correta pode acelerar o seu caminho para a liberdade financeira, enquanto uma má assessoria pode detê-lo indefinidamente. Desenvolva o hábito saudável de consultar especialistas e use fontes confiáveis para informação econômica. Lembre-se, não é o mesmo ler o Bloomberg ou o Wall Street Journal que um grupo no WhatsApp. Hábito 14. Cuide de si e invista em você. Este hábito não significa que gaste em si comprando tudo o que vê enquanto navega ou visita o centro comercial. Significa que deve usar uma parte do seu dinheiro para aumentar suas habilidades profissionais, aquelas que te darão maior predisposição a aumentar seus rendimentos. Adicionalmente, invista em sua saúde. Depois de tudo, talvez o melhor investimento que poderá fazer não seja em bônus ou ações, mas em conhecimento, em educar-se continuamente e em evitar doenças. Isso último se refere a comer saudavelmente, exercitar-se e realizar consultas médicas preventivas. Uma doença pode acabar com a maior riqueza que tenha conseguido acumular. Por isso, é um bom hábito financeiro cuidar da sua saúde. E isso vai além dos gastos médicos que causam um eventual sofrimento. Tome em conta que, por exemplo, os gastos aumentam se se trata de pessoas obesas ou com risco de desenvolver doenças por seus hábitos pouco saudáveis. Assim mesmo, os problemas de saúde poderiam encurtar sua vida produtiva ao limitar o que pode acumular recursos para seu futuro. Por tudo isso, inclua o cuidado de sua saúde como uma das suas inversões prioritárias. Hábito 15. Não se descuide. A liberdade financeira requer estar sempre alerta. Não se trata de trabalhar até a exaustão, mas de ser astuto e estar atento a como maneja seu dinheiro, aproveitando as oportunidades e mantendo a prudência. Ver seus gastos e investimentos crescerem mês a mês será a maior recompensa para seu esforço, perseverança e força de vontade. Sem esta atitude, não é possível gerar a riqueza necessária para alcançar a liberdade financeira que te propomos. Qual destes 15 hábitos você começará a desenvolver primeiro? Lembre-se que alcançar um nível de conforto requer esforço. A disciplina e a paciência são essenciais. Tenha em mente que formar um hábito pode levar entre 2 e 6 meses e somos criaturas de hábitos. Então comece hoje mesmo. Bom, espero que tenha achado este vídeo incrível e útil. Aqui deixamos 2 vídeos de valor. Lembre-se que se você gostou deste vídeo, dê um like e se inscreva no canal para que não perca nenhum de nossos vídeos. Até a próxima!